Existe um problema muito comum nos meios intelectuais que atinge principalmente quem estuda filosofia e outras áreas de humanas no geral, que é uma quase que total incapacidade de lidar com os problemas concretos da vida. Com certeza você já conheceu aquela pessoa que estudava pra caramba, que passava o dia inteiro lendo, que conhecia todos os autores, todas as correntes, todos os conceitos, mas na vida prática ela parecia um pato. Aquela pessoa, geralmente homens, mas tem mulheres também. Aquela pessoa que é meio estranha, meio inadequada socialmente, que não consegue interagir direito com outras pessoas, que claramente tem muita dificuldade de lidar com as questões práticas da vida. Eu já conheci inúmeras pessoas assim, e inclusive eu já fui uma delas na minha adolescência e início da vida adulta. E eu entendo, em grande parte, por que isso acontece. Geralmente as pessoas que têm essa aptidão para o estudo, que têm uma inclinação natural para o conhecimento, elas acabam focando tanto nessa área do aprendizado, porque é algo natural para elas, é algo prazeroso, é algo que elas fazem com facilidade, que elas meio que se esquecem de desenvolver as outras habilidades que a vida exige. Então, como todo ser humano, elas vão focar naquilo que é mais fácil, que é mais natural para elas. Só que aí elas acabam ficando meio que mancas. Elas desenvolvem muito uma das pernas, digamos assim, a perna do intelecto, do conhecimento, mas elas deixam de lado, elas esquecem de desenvolver a parte da resolução de coisas práticas. E aí o que costuma acontecer com essas pessoas? Elas são muito bem sucedidas no campo de atuação delas, geralmente elas se tornam professoras universitárias, ou mesmo escolares, enfim. Elas se tornam escritores, palestrantes, e elas vão muito bem nessa área. Só que essa falta de desenvolvimento e de domínio que elas têm no campo da vida prática faz com que elas tenham muita dificuldade de se conectar com as pessoas normais, com as pessoas que não dedicam a vida inteira aos estudos, que não estão na universidade. Então elas vão se isolando cada vez mais em pequenas bolhas de intelectuais, falando ali só para os amigos, para aquela meia dúzia de pessoas que é muito parecida com elas, que já acreditam nas mesmas coisas, que têm o mesmo modo de se comportar e de agir no mundo. E cada vez mais elas se afastam das pessoas comuns, das pessoas que trabalham 6 por 1, das pessoas que acordam 5 horas da manhã para pegar o metrô lotado, que nunca nem ouviram falar de Platão e Aristóteles na vida. E isso acaba se tornando um problema não só para a vida pessoal delas, porque elas vão ficar ali fechadas numa bolha, sem conseguir ter praticamente nenhum contato com o mundo real, mas esse é um problema também na difusão do conhecimento. Porque quando as pessoas comuns, e por comum eu não tô querendo menosprezar de nenhuma forma, eu tô dizendo no sentido das pessoas que não dedicam a vida inteira aos estudos. Quando essas pessoas aqui, elas não conseguem se identificar de nenhuma forma, elas não conseguem ter nenhuma ponte de contato com os intelectuais, o que acontece é que o conhecimento que é produzido aqui fica restrito a essa bolha. Ele não é passado para as pessoas de fora. Então isso se torna um problema para a educação no geral, porque, claro, né, você tem todo o direito de produzir conhecimento ali para sua turminha de amigos. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui querem que esse conhecimento se expanda para as pessoas comuns. Ficar falando aqui com a sua bolha, tendo seu ego massageado por ela, é legal até um certo ponto, mas chega uma hora que isso não preenche mais. E você quer compartilhar aquele conhecimento com pessoas de fora. Só que para isso, você precisa conseguir falar a língua delas. E é nesse ponto, nessa junção, que entra o domínio emocional. Porque essa dificuldade aqui de comunicação que esse grupo de intelectuais tem, ela se deve também em grande parte ao fato deles não terem domínio sobre as próprias emoções. Via de regra, tá? Eu tô generalizando, eu sei que existem exceções e eu não estou falando delas. Via de regra, esses caras aqui, eles passaram tanto tempo desenvolvendo o intelecto, o conhecimento, com a cara enfiada em livros, que a parte do desenvolvimento psicológico, emocional deles ficou muito defasada. Então eles acabam se tornando pessoas que têm dificuldade de interagir com o sexo oposto, têm dificuldade de se posicionar em momentos de necessidade, né, para resolver conflitos, têm dificuldade de falar em público, fora ali daquele pequeno ciclo de intelectuais que geralmente eles convivem. Eles acabam se tornando, assim, no português claro, pessoas esquisitas, sabe? Pessoas estranhas. Pessoas que você olha na rua e pensa, esse cara aí, sei lá, nerd esquisito. Eles acabam se tornando pessoas fracas.
E quando eu digo fracas, é no sentido de falta força mesmo para conseguir lidar, encarar e resolver os problemas da vida real. E isso é um problema não só pelo que eu já enumerei até agora, mas também porque, na minha visão pelo menos, não existe sabedoria verdadeira se você for manco das suas habilidades. Não existe sabedoria se você desenvolver apenas uma área de conhecimento, uma área ali na qual você é melhor, mas você não conseguir transpor isso para sua vida concreta. Então, eu sou uma pessoa radicalmente contra a essa ideia de filosofia da Torre de Marfim, que fica restrita ali a meia dúzia de professores universitários, que não desce para o povão mesmo. A filosofia nasceu na Grécia Antiga com Sócrates andando por Atenas e perguntando para as pessoas na rua o que elas achavam sobre assuntos comuns do cotidiano delas, sobre questões com as quais elas lidavam diariamente, com questões éticas, de moral, da vida prática. Então, uma filosofia que se torna tão abstrata, tão desconectada da vida comum, que as pessoas comuns acham que ela é inútil, que ela não serve para nada, que a coisa é de intelectual ou de rico, para que serve uma filosofia dessas? Serve para você massagear seu ego? Para você se sentir superior às massas, porque você detém um conhecimento que ninguém mais tem? Porque você consegue sentar e estudar 2, 3, 4 horas por dia, enquanto a ralé passa o dia inteiro no TikTok? É para isso que serve? Eu não tenho o menor interesse nesse tipo de filosofia. Eu não tenho o menor interesse em me tornar parte de nenhum grupinho de pessoas especiais que se julgam, ainda que veladamente, melhores do que as pessoas comuns. Eu quero que a filosofia seja um instrumento concreto de mudança na vida das pessoas, de melhora na vida delas. Não de um jeito coach, obviamente, não de um jeito fantasioso, mas retornando de fato ao que a filosofia nasceu para ser. Um instrumento para que a gente possa compreender porque o mundo é como é, porque as pessoas são como são, porque as coisas acontecem dessa forma e não de outra, e para que através disso a gente consiga encontrar a melhor forma de viver, a forma que vai trazer mais felicidade não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor, para nossa família. Uma filosofia que não faz isso, que só está interessada em ganhar títulos universitários, em dar aulas em faculdades, dar palestras para grupos fechados, não é uma filosofia que tem serventia para o século XXI. As pessoas estão muito perdidas. Muito, absurdamente. Até mesmo quem estuda está perdido. É uma coisa da qual ninguém se salva. Porque a gente vive em uma sociedade adoecida, uma sociedade praticamente antiética, no sentido de que ela transforma o que é errado em certo e o que é certo em errado. Então, assim, é o poste me gerando cachorro, o mundo tá de cabeça para baixo, e só quem vai poder ajudar a transformar essa situação são as pessoas que têm conhecimento, que estudam de fato, que têm a capacidade que a maioria das pessoas, as pessoas comuns, não tem, de sentar a bunda numa cadeira e passar ali 2, 3, 4 horas estudando autores de 2000 anos atrás. Só que se você deixar esse conhecimento preso na sua própria cabeça, se você ficar consumindo ele de maneira quase que gulosa, assim, no sentido de que você fica colocando coisa pra dentro, pra dentro, pra dentro, mas você nunca dá vazão para aquilo, você nunca transmite aquilo para quem precisa, todo o seu esforço, assim, ele pode te dar uma satisfação pessoal, ele pode te deixar feliz em alguma medida, mas qual que vai ser a serventia dele no fim das contas? A gente que recebeu de Deus esse dom da capacidade cognitiva, de conseguir compreender as coisas, de conseguir entender os mecanismos que a maioria das pessoas não percebem. A gente que tem esse interesse natural por desvendar os mistérios da vida. A gente não ganhou isso de Deus porque nós somos os favoritos dele de alguma forma. A gente ganhou isso para que a gente possa servir aos outros. Cada um tem a sua missão no mundo, sua vocação, seu modo de servir a sociedade. E a nossa forma é essa, transmitindo conhecimento. Na verdade, mais do que isso, transmitindo sabedoria. Porque conhecimento por conhecimento, a gente pode devorar um monte de livro, a gente pode decorar um monte de conceito, mas não conseguir dar nenhuma aplicação prática para aquilo. Por isso que eu sempre digo que conhecimento, inteligência é muito diferente de sabedoria. Porque para uma pessoa ser sábia, ela precisa justamente ter esse equilíbrio entre a capacidade cognitiva, o conhecimento
E a maturidade emocional, a capacidade de lidar com outras pessoas, a capacidade de transmitir esse conhecimento, não necessariamente em forma de aula, de um jeito institucionalizado, mas de forma natural, no dia a dia. É como o professor Olavo sempre falava, né? Você precisa incorporar aquilo que você aprende. Você precisa se tornar aquela pessoa. Ter aquele conhecimento tão intrincado dentro de você que ele se torna parte constitutiva de quem você é. No sentido de que você passa a disseminar aquilo que você aprendeu na forma como você age, na forma como você cumprimenta o porteiro, na forma como você compra pão na padaria. Eu não estou dizendo aqui que você precisa criar grandes projetos educacionais, nem virar professor, nem youtuber, nada disso. Mas você precisa, sim, incorporar aquilo na sua vida concreta para que você desenvolva esse domínio emocional, para que você seja capaz de conversar com as pessoas normais, você seja capaz de se comunicar com elas, de compreender os problemas delas, as questões delas, e não ficar encastelado aqui na Torre de Marfim da universidade ou de qualquer outra bolinha intelectual completamente isolado das pessoas normais. E eu digo isso não só na posição de quem está fazendo uma crítica, mas na posição de quem já esteve nesse lugar, de quem passou praticamente a adolescência inteira e o início da juventude enfiada em biblioteca, enfiada depois na universidade, na federal, estudando ali isolada, sem conseguir ter uma conversa normal com a senhorinha que mora do lado da minha casa. Todo esse isolamento que eu vivi era fruto dessas coisas que eu falei no vídeo. Eu era extremamente arrogante, eu me achava superior a todo mundo porque eu tinha um conhecimento ou uma capacidade cognitiva que eles não tinham. Eu achava que os meus problemas eram muito superiores aos problemas das pessoas comuns. Eu achava que de alguma forma eu tinha que fazer coisas grandes, coisas maiores, e portanto eu não poderia perder meu tempo lidando com esses problemas pequenos das pessoas medíocres. E eu falo isso aqui com muita vergonha, tá? Com muito arrependimento, mas no sentido de que eu olho pra trás agora e eu penso, caraca, eu era muito estúpida. Eu era muito idiota. Sabe, o jovem tem que acabar. Esse nível de arrogância é muito presente em todo mundo que de alguma forma é um pouquinho mais inteligente, é um pouquinho mais dedicado aos estudos. Mas ele precisa ser combatido. E esse conhecimento que a gente está obtendo aqui tem que ser transmitido de alguma forma, por mínima que seja, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas do seu bairro ali que você convive. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com as pessoas normais, que tem péssimas habilidades sociais, que vive fechado aqui no seu mundinho, porque você não consegue de alguma forma conversar e conviver normalmente com as pessoas de fora da sua bolha, eu recomendo que você revise seus conceitos aí. Porque você pode passar a vida inteira lendo, estudando, e ainda assim se tornar uma pessoa cada vez pior. Uma pessoa cada vez mais intragável, mais arrogante, mais desconectada da realidade imediata ao seu redor. E eu, sinceramente, não consigo acreditar que foi para isso que Deus te deu o dom da inteligência.